2, 3 e... valendo! Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk Gabi Show. Esse é o primeiro episódio do Talk Gabi Show que eu tô gravando em 2020. Primeiro episódio gravado durante uma pandemia e primeiro episódio gravado no meu kitnet aqui em Santos. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o espaço que eu tô gravando aqui. Esse episódio do Talk Gabi Show é pra falar do meu novo álbum, que eu tinha uma ideia pra 2020. Eu ia lançar um novo álbum chamado eu ia lançar um novo álbum chamado Melancolenial, que é um milênio de melancolia. Agora que eu me liguei que que eu tô fumando no pipe do Pickle Rick e é verde, aí eu não sei se vai aparecer aqui no efeito do chroma key no fundo. Eu ia lançar o álbum chamado Melancolenial e era pra ser uma grande epopeia punk, alternativa, cômica, tragicômica. Só que eu comecei, só que eu não tinha nenhuma música ainda pro Melancolenial. E eu falei com um artista, o Paulo Tavares, que fez, esse aqui é o Instagram dele, o Paulo Tavares, que fez a capa do álbum Demo Tape, e os trabalhos que ele faz geralmente parecem aquela obra, naquela capela que eu não quero falar o nome, porque eu sempre erro o nome. Aí eu tive essa ideia de falar com ele, e eu falei com ele, ele começou a produzir a capa do Melancolenial, e aí aconteceu coronavírus, Covid-19, eu fiquei em isolamento, e aí eu não tinha nenhuma música pronta pro Melancolenial, então eu comecei a pensar em piadas sobre o coronavírus. E aí eu comecei a pensar em piadas e peguei o violão, e aí eu comecei a tocar o violão, e aí eu compus essa música chamada Cough Cough Corona. E eu tinha uma outra base que eu estava trabalhando em estúdio já. Eu tinha uma outra base que eu estava trabalhando em estúdio e tinha mais umas piadas, mais umas ideias. E aí com essa base que eu estava criando em estúdio, eu criei a música Acene Apenas de Longe. E aí eu lancei esse mini EP chamado Um Quarto de Quarentena, que ele é composto de 4 faixas. Cough Cough Corona, 9 piadas e um comediante, piadas de um palito de fósforo e Acene Apenas de Longe. São 2 músicas e 2 faixas de piadas musicalizadas. E eu vou falar dessas faixas aqui nesse episódio do Talk Gabi Show, e aí depois eu vou colocar no final para tocar Cough Cough Corona, um vídeo que eu gravei tocando aqui no meu kitnet. Primeira faixa é Cough Cough Corona. Fala sobre um pouco desse sentimento de estar isolado, e eu tenho escutado muito podcast, tenho ouvido muitos artistas dizerem sobre uma emergente nova renascença artística, porque são muitos artistas dentro de casa, se reavaliando o próprio material, às vezes não fazendo nada e ficando num estado de inércia só, absorvendo coisas, lendo, pensando, igual grandes pensadeiros, igual grandes filósofos, pensadores, pessoas passavam horas olhando para as estrelas, pensando, e agora acho que tem muita gente fazendo isso. E eu tenho acompanhado alguns artistas que têm se renovado muito. Tem até um rapaz no Instagram chamado o Vulgo Keanu, esse aqui é o Instagram dele. Ele faz obras incríveis, e ele também está passando por esse sentimento de renascença, e eu tenho acompanhado isso. E aí eu peguei essas piadas que eu fiz sobre o corona, e eu peguei uma base, e aí eu comecei a montar a música, e eu tentei me reinventar de alguma forma, porque apesar de não ser um grande passo, é a primeira música que eu fiz usando o Capotraste. E durante esse período do coronavírus também, eu comecei a ler esse livro do Drácula, a edição original em inglês do Bram Stoker,
que eu tava um dia passando, eu moro aqui em Santos no Canal 1, e aí eu tava passando por uma banquinha de frutas que tem ali na Pompeia, na frente da igreja da Pompeia, tem um hortifruti, aí do lado tem uma banca, e naquela banca eu comecei a revirar, tinha uns livros antigos, eu achei esse aqui do Drácula do Bram Stoker. E aí eu comecei a ler. E aí eu fiz uma piada, fiz uma referência do livro do Drácula, que eu fiz dizendo que eu tô lendo o livro do Drácula e nas páginas que ele vira morcego eu passo álcool gel na mão. E eu tô lendo com calma porque não é o tipo de livro que você pode devorar. E aí eu fiz essa música, Cough Cough Corona. E a outra faixa, 9 Piadas e um Comediante, é uma faixa que eu produzi junto com o Marcão, @MarcosVich, que ele já produziu outras faixas comigo, de outros álbuns, produziu a faixa Aguardeon, A Sala de Espera. E aí ele fez esse beat que eu achei muito cabuloso, e aí eu tava com essas piadas, que inclusive tem piada que eu contei no álbum Testando Piadas, e aí eu fiz nesse álbum de estúdio, versão estúdio, que é essa faixa 9 Piadas e um Comediante que tem no YouTube o vídeo. E eu gosto muito de fósforos, eu tenho fascinação por palitos de fósforos e a maneira como os fósforos funcionam. E tem história triste de como o fósforo surgiu, porque antes o fósforo acho que antigamente ele usava uma substância de fósforo branco que causava câncer nas pessoas e fazia o queixo das pessoas caírem, era horrível. E eu tenho essa fascinação por fósforo. Daí eu comecei a falar com o Patrick Maia e escrever piadas sobre palitos de fósforos. Eu escrevi junto com ele 4 piadas, eu escrevi 3, ele escreveu uma, e aí eu fiz essa faixa chamada Piadas de um Palito de Fósforo, que tem essa capa aqui que o Patrick fez sobre essa faixa. E a outra faixa do álbum é 9 Piadas e um Comediante. A outra faixa é a Sene. Apenas a Sene de longe. É uma das minhas faixas favoritas porque ela é gravada de uma maneira tosca, punk, e ela passa essa mensagem. E ela fala sobre, tem umas informações que eu fui absorvendo sobre o corona ao longo do tempo, falando, por exemplo, que o corona ele é um tipo de vírus que ele é coberto de espinhos, e ele se aproxima das células, perfurando-as, e é assim que ele entra e detona elas e afasta todas as células dele. E eu pensei que muita gente deve se identificar com isso, né? São células tóxicas e nós somos pessoas tóxicas. Todos nós, nenhum de nós estamos livres. Nenhum de nós estamos livres. E outra coisa interessante é que eu tenho visto em alguns Instagrams, e eu também andei fazendo skincare, assim, fazendo máscara, e vi que tem muita gente fazendo. E aí eu pensei, a bateria da câmera acabou antes da gravação terminar, e aí eu voltei agora, então é capaz que eu esteja fora do enquadramento de onde eu estava, e aí a gente pode enxergar isso como um universo que terminou, e aí a gente pegou outro universo e costurou junto, e aí a gente continua esse episódio. Eu tava falando da última faixa, que é Apenas a Sene de longe. E aí eu fui colocando informações que eu fui absorvendo sobre o coronavírus, tentando ao mesmo tempo não absorver o coronavírus. E essa última faixa, Apenas a Sene apenas de longe, eu tava falando que muita gente, eu tenho acompanhado no Instagram, assim como eu tenho feito skincare. Ontem mesmo eu passei uma máscara de barro vermelho, e aí na música eu falo sobre isso, que o corona vai ter a safra de cadáveres mais bonitas da década, porque tá todo mundo fazendo skincare dentro de casa antes de morrer, e não importa quantas combinações de barro você escolha, a aplicação final não será feita pelas suas mãos. Essas são as 4 faixas do álbum Um Quarto de Quarentena. Está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Play, Rhapsody. Tem no TikTok também para você dublar as músicas. Tem no Instagram Music, Apple Music, Tidal.
Tem uma plataforma lá chamada Alibaba, eu não consigo, mas minhas músicas estão lá. Então é isso. E eu indico pra leitura também desse livro do Drácula, que serviu de inspiração pra música Cough Cough Corona, do Bram Stoker. Tem edições mais novas e... porque essa aqui quase caiu aos pedaços quando eu cheguei no final. Ela não estava amassada e não tinha arestas faltando. Agora ela está amassada e tem arestas faltando. Então é isso. Escutem meu álbum novo e quem puder escuta e comenta aqui o que vocês acharam do álbum. É isso. Eu sou o Gabi e dia 5 agora tem live do álbum Músicas para Namoradas. A live vai acontecer aqui no canal do YouTube. Tchau, às 8 horas. Tchau. Oi, eu sou o Gabi e essa é minha nova música Cough Cough Corona. 1, 2, 3 e... Me encontrei no isolamento, um quarto de quarentena a todo momento. Se por acaso eu for um vampiro pra entrar na sua casa, peço que você me convide. E se também eu estiver tossindo, não abra sua porta, talvez seja Covid. O ser humano é um vírus que caminha pela terra, pelo mar e o céu. Antes de você tacar fogo em si mesmo, não esqueça de passar álcool gel. Sua máscara de grife, a minha é cafona, mas nenhuma delas garante que nós não vamos beijar a lona. Cough, 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 corona. Cough, 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 corona. Se por acaso eu for um vampiro pra entrar na sua casa, peço que você me convide. E se também eu estiver tossindo, não abra sua porta, talvez seja Covid. O ser humano é um vírus que caminha pela terra, pelo mar e o céu. Antes de você tacar fogo em si mesma, não esqueça de passar álcool gel. Obrigado.